Olá, eu sou o professor Luiz Amarante. Sejam bem-vindos. Este canal tem como objetivo fornecer informações complementares aos acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado e com foco especial na prevenção das doenças, mas também na promoção do uso racional dos medicamentos. O tema de hoje serão as dislipidemias e a aterosclerose. É uma continuidade do assunto que abordamos na aula anterior, onde falamos sobre o risco cardiovascular. Eu estou deixando aqui em cima o link para aquela aula. As informações desta videoaula não são destinadas ao público leigo e não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos sem o aconselhamento desses profissionais. Como a área da saúde e principalmente a farmacologia estão em constante mudança, sempre que prescrever um medicamento ou orientar um tratamento, o profissional deve seguir os protocolos clínicos e as informações fornecidas pelo fabricante, com especial atenção à indicação clínica, doses, contraindicações e reações adversas, dentre outras. As doenças cardiovasculares são de origem multifatorial, o que inclui uma predisposição genética e familiar. Por isso mesmo, é muito importante que tenhamos foco na prevenção e no controle das comorbidades, como a obesidade, o estresse, a hipertensão, o diabetes e principalmente as dislipidemias. Na verdade, o risco cardiovascular é a somatória do risco associado a cada um desses fatores, podendo inclusive haver sinergismo entre eles. O uso de fármacos antilipêmicos no tratamento das dislipidemias trazem grande benefício aos pacientes, uma vez que reduzem o risco cardiovascular. Os fármacos antilipêmicos podem ser classificados de acordo com seus mecanismos de ação. A colestiramina é uma resina de ligação de ácidos biliares. O ácido nicotínico, um inibidor da lipase tecidual nos adipócitos. A ezetimiba, o inibidor da proteína Niemann-Pick. As estatinas, que inibem a HMG-CoA-redutase. Os fibratos, que são ativadores do receptor alfa-ativado pelo proliferador peroxissômico. E os mais recentes, os inibidores da proteína PCSK9. Iniciaremos com as resinas de ligação de ácidos biliares. No Brasil está disponível a colestiramina. Este fármaco tem como mecanismo de ação a formação de complexos insolúveis com os ácidos biliares no jejum e no íleo, impedindo sua recirculação enterohepática, o que reduz a absorção do colesterol exógeno e aumenta o metabolismo do colesterol endógeno. Além das dislipidemias, a colestiramina é usada em outras enfermidades, mas como hipolipemiante, é útil quando há elevação do LDL colesterol. Deve-se avaliar os níveis sanguíneos de triglicerídeos em pacientes que estejam usando esta resina, pois pode ocorrer agravamento da hipertrigliceridemia. Uma vez que sequestra ácidos biliares, pode haver redução da absorção intestinal das vitaminas lipossolúveis, do ácido fólico, que é a vitamina B9, e de alguns medicamentos. Por isso, e quando possível, recomenda-se um intervalo entre a administração da colestiramina e outros medicamentos de pelo menos 1 hora antes e 4 horas depois, respeitando-se sempre a prescrição e orientações recebidas do profissional da saúde. Também, em alguns casos, pode ser necessária a reposição das vitaminas citadas. No segundo grupo, encontramos o ácido nicotínico, uma vitamina que inibe a atividade da lipase tecidual nos adipócitos, diminuindo a liberação de ácidos graxos livres. Como consequência, a redução da síntese hepática de triglicérides e da secreção de VLDL e LDL colesterol. Ainda pode ser observado um aumento da secreção do HDL colesterol.
As principais reações adversas ao uso do ácido nicotínico são distúrbios gastrointestinais, palpitações e rubor. Um fármaco hipolipemiante relativamente recente é a ezetimiba, que atua sobre a proteína Niemann-Pick. Esta proteína tem expressão ampla no organismo, mas está presente principalmente no fígado e no intestino. Nas membranas dos enterócitos, ela se liga ao colesterol e fitosteróis, o que promove a sua absorção. Usada isoladamente ou associada a outros hipolipemiantes, a ezetimiba reduz o LDL colesterol e, consequentemente, o risco cardiovascular. É especialmente importante quando não se consegue a redução dos índices lipêmicos desejados com doses de estatinas adequadas ao paciente, seja na prevenção primária ou quando o paciente já apresenta doença ateromatosa. Também é útil na redução da esteatose hepática não alcoólica e no tratamento da síndrome metabólica. Outro importante grupo de fármacos antilipêmicos são as estatinas, que inibem a HMG-CoA redutase. Como exemplos, nós temos a simvastatina, a pravastatina, a fluvastatina, a pitavastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina. A biossíntese do colesterol é um processo bastante complexo. A acetilcoenzima A dá origem a 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A, que é convertida em ácido mevalônico em uma reação catalisada pela enzima HMG-CoA redutase. Após mais de uma dezena de etapas, o ácido mevalônico é transformado em colesterol. Uma dieta rica em glicose aumenta a síntese de acetil-CoA e pode levar à hipercolesterolemia. As estatinas são análogos estruturais da HMG-CoA e inibem competitivamente a enzima HMG-CoA redutase, diminuindo a síntese hepática do colesterol. Com essa redução, aumenta a secreção de receptores de LDL, que promove a endocitose do colesterol e sua posterior hidrólise nos lisossomas. Dessa forma, as estatinas reduzem a síntese endógena do colesterol e promovem o seu metabolismo hepático, o que pode explicar o seu potente efeito hipolipemiante. A síntese hepática do colesterol ocorre principalmente à noite, com pico entre a meia-noite e as 6 horas da manhã. Por isso, o ideal é administrar as estatinas à noite, sem dose única diária. A atorvastatina e a rosuvastatina podem ser administradas em outros horários, pois apresentam meia-vida mais longa. Além de seu efeito sobre o metabolismo lipídico, alguns estudos sugerem que as estatinas podem aumentar a síntese do óxido nítrico, possivelmente pela ativação da iniosintase endotelial, com efeitos benéficos sobre a função endotelial, reduzindo a agregação plaquetária e a inflamação vascular, estabilizando uma possível placa ateromatosa e ainda outros efeitos importantes. É bom lembrar que o óxido nítrico é um potente vasodilatador coronariano. Por tudo isso, as estatinas são a primeira opção na prevenção primária e secundária das doenças ateroscleróticas coronarianas e cerebrovasculares. As reações adversas às estatinas são raras e as principais são distúrbios gastrointestinais, aumento das enzimas hepáticas, mialgia e rabdomiólise. Recomenda-se dosagem de ALT e AST e de creatinoquinase antes do início do tratamento e acompanhamento clínico dos pacientes. Uma pergunta recorrente em minhas aulas é qual a melhor estatina? Eu sempre respondo, não existe uma melhor ou pior estatina. Todas elas são úteis para o tratamento das dislipidemias e na redução da morte cardiovascular. O importante é que o tratamento seja individualizado de acordo com as características do paciente e as metas desejadas para a redução do LDL colesterol. Na atualização da 5ª Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose,
nós encontramos este quadro. Eu recomendo a leitura, pois ele nos traz muitas informações com relação ao tipo de estatina, a dose que deve ser utilizada e as reduções médias com relação ao LDL colesterol. Uma classe de antilipêmico muito importante são os fibratos, usados principalmente quando se deseja reduzir os níveis plasmáticos de triglicerídeos e VLDL. Os fibratos são derivados do ácido fíbrico que reduzem de forma acentuada os triglicerídeos. Os principais fármacos disponíveis são o bezafibrato, a genfibrosila, o etofibrato, o fenofibrato e o ciprofibrato. Os fibratos são agonistas dos receptores de transcrição nuclear alfa-ativados pelo proliferador peroxissômico. E com isso, há um aumento tanto da secreção quanto da atividade da lipase lipoproteica, com consequente aumento da hidrólise intravascular dos triglicérides. Observa-se ainda uma diminuição da ApoC3, e nós sabemos que esta apolipoproteína inibe a lipase lipoproteica. Estudos mostram que quando o LDL está associado à ApoC3, há um maior risco de doença arterial coronariana. Há também um aumento na síntese do HDL. Os fibratos são usados no tratamento da hipertrigliceridemia, principalmente quando os níveis de triglicérides são muito altos, no tratamento da dislipidemia mista e também podem ser úteis no controle da hipertrigliceridemia causada por inibidores das proteases virais. As reações adversas aos fibratos são raras e incluem distúrbios gastrointestinais, aumento das enzimas hepáticas e mialgia. Devem ser utilizados com muita cautela em pacientes com disfunção hepática ou renal. Os fármacos hipolipemiantes mais recentes são os anticorpos monoclonais inibidores da PCSK9. Estão disponíveis no Brasil o arilocumab e o evolucumab, que são administrados por via subcutânea. São usados nas dislipidemias com risco cardiovascular elevado quando o tratamento com estatinas e o ezetimiba, na maior dose tolerada, não alcançar as metas. A PCSK9 foi identificada em uma mulher jovem com taxas de LDL colesterol abaixo de 14 mg por decilitro. Pesquisadores da Universidade de Paris demonstraram hipercolesterolemia familiar causada por mutações no gene PCSK9. Na verdade, uma hiperexpressão desses genes. Eu recomendo a leitura atenciosa destes dois artigos para melhor conhecimento da história desta importante proteína. O receptor de LDL, após ser secretado, é exteriorizado e capta as partículas de LDL, transferindo-as para os endossomas, onde o colesterol será metabolizado. O receptor é então reciclado e se ancora novamente na membrana do hepatócito, onde continuará retirando as partículas de LDL do plasma para serem metabolizadas. Como fator limitante da reciclagem do receptor LDL, o hepatócito sintetiza a proteína PCSK9, que se liga ao receptor, impedindo que ele seja liberado da partícula de LDL, sendo degradado juntamente com essa partícula. Os inibidores da PCSK9 são anticorpos que bloqueiam a proteína, impedindo a sua ligação ao receptor LDL, o que permite a reciclagem do receptor, que estará apto para captar novas partículas de LDL colesterol. A perspectiva para o desenvolvimento de novos fármacos antilipêmicos, a maioria deles baseados na farmacogenômica, são grandes, inclusive uma possível vacina, mas isso será tema de outras aulas. Como estamos vendo, são muitos fármacos disponíveis para tratar as dislipidemias. Mas qual eu devo usar? Antes de falarmos sobre os medicamentos, é sempre bom lembrar que para a promoção da saúde cardiovascular é importante a manutenção de um estilo de vida saudável.
que, como você já sabe, inclui uma nutrição adequada, o controle do peso corporal, a prática de atividades físicas, os cuidados com a saúde mental, não fumar e evitar o uso de bebidas alcoólicas e de qualquer outra substância que possa lhe fazer mal. Essas práticas e ações devem receber o acompanhamento de um profissional especializado. Além de outras características fisiológicas e clínicas do paciente, a escolha do hipolipemiante deve considerar o risco cardiovascular, se muito alto, alto, intermediário ou baixo, e qual a fração lipídica encontra-se alterada, se o colesterol, os triglicerídeos ou ambos. Embora seja indispensável saber se o paciente apresenta dislipidemia primária, de origem genética em suas variadas expressões ou secundária, devido ao estilo de vida associado a doenças metabólicas ou pelo uso de medicamentos, não trataremos deste tema nesta aula, mas recomendo que você estude o assunto e leia atentamente a atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, de 2017, que aborda de forma muito didática o assunto. Conhecer o risco cardiovascular do paciente é muito importante, não só no tratamento das dislipidemias, mas também na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares como um todo. O tratamento das dislipidemias, como em outras enfermidades, deve ser individualizado e considerar vários parâmetros clínicos e fisiológicos. Entretanto, com relação ao risco cardiovascular, este quadro, adaptado da atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, define, além dos valores de referência, as metas terapêuticas almejadas para o colesterol LDL e também para o não HDL, isto em pacientes que estejam usando hipolipemiantes. Para que você possa fazer uma leitura atenciosa, vou deixar o quadro exposto por alguns instantes. Para a elaboração desta videoaula, foram utilizadas estas referências bibliográficas, as quais eu recomendo uma leitura muito atenciosa. E, logicamente, o aprendizado acumulado após anos de estudo, de ensino e de pesquisa em farmacologia.